Põe um copo de água aqui para mim, por favor. Parece que a imagem da Sabrina. Sabrina? Oi, tá me vendo? Parece que congelou a imagem. Aqui eu me vejo bem. Quem tá parada para mim é a Andréia. Deve ter caído o sinal dela. Mas para mim a Sabrina também tá parada. Aqui, sério? Então é o seu sinal. Pode ser. Eu tô vendo vocês três. A Andréia parou. A Andréia, para mim, parou. Travou dela. Vamos aguardar aí, ver se ela consegue voltar. Ela vai entrar de novo. Boa noite a quem está nos assistindo nesse momento. Uma questão técnica. Já estamos resolvendo. Tá entrando. Desculpa. Fui ver se eu consegui arrumar lá a internet. Gente, fiquem tranquilas, porque essa questão de sinal de internet a gente não controla, ok? Fiquem em paz. Então, vamos lá. Vamos dar início, as pessoas estão chegando. Aí, conforme elas se posicionando, a gente vai falando quem são essas pessoas, eu coloco na telinha. Mas vamos dar início, que o pessoal já está chegando. Então, boa noite a todos e a todas que acompanham as nossas lives. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa 11ª live do coletivo Fábrica de Política. É uma live especial que foi organizada fora do nosso cronograma. Geralmente as nossas lives são de sextas-feiras, às 19 horas. Então, sejam todos e todas bem-vindas. Nosso tema de hoje é a educação inclusiva e o modelo biopsicossocial. Fiquem à vontade para vocês mandarem as suas dúvidas, questionamentos, perguntas para as nossas convidadas de hoje. Como ontem, a nossa bancada de hoje também é uma bancada feminina. Fico muito feliz, porque ontem a nossa live foi feita só com mulheres, com um assunto muito polêmico, como o racismo, fascismo e as nossas vidas. E hoje um tema muito especial, que eu espero que todo mundo aprenda muito com as nossas convidadas, que são especialistas no assunto, e espero que todos gostem. Eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes do coletivo Fábrica de Política, a Marcela Parraguês, a Kátia Ranielli, a Camila Imperador, o Gésner Dias, o Giovanni Doratiotto, o Marcelo Peixoto, a Silmara Pereira e a Maíra Bueno, que esteve com a gente na live ontem, o Fernando Augusto e o Rogério Bunho. Também gostaria de saudar na data de hoje os operadores de telemarketing e cumprimentar os Estados Unidos pela sua independência na data de hoje. E já as pessoas estão dando boa noite aqui, deixa eu ver quem está aqui nos prestigiando. A Débora que é minha irmã, Cícera, que eu comentei com você. Que legal. Boa noite para a Débora, para a Vanessa, que também está nos ouvindo, e muitos outros que não colocaram nenhuma mensagem. Então, vamos dar início. Eu gostaria de cumprimentar, então, as nossas convidadas. Até o meu filho está assistindo. Deixa eu colocar ele aqui na telinha, né? A Camila Imperador, que é do coletivo, acabou de entrar também. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos dar início. As pessoas estão chegando. Então, eu queria cumprimentar as nossas convidadas dessa noite, começando pela Sabrina Spinelli, que é fisioterapeuta, mãe do Rafa, de 21 anos, autista com síndrome rara. Ela é ativista,
consultora das causas de inclusão e pré-candidata a vereadora por São Paulo. E também é idealizadora do projeto de lei 3803, que ela vai ter a oportunidade de relatar que projeto de lei é esse nessa noite para a gente. Também temos a Cícera Maria Gonçalves de Oliveira, que é pedagoga, formada pela Unicamp, é pós-graduada em atendimento educacional especializado, com aprimoramento em atividades práticas para crianças com autismo. E é mãe do Rafael, também. Olha que interessante, vocês duas são mães de dois filhos com o mesmo nome, Rafael. O Rafael, no caso, tem transtorno de espectro autismo, né, Cícera? É isso mesmo? Isso mesmo. Tá. E também temos a Andréia Prado Munhoz, que é advogada, especialista em direito de saúde. Aqui está médico, mas é saúde médica ou é isso mesmo, Andréia? É isso mesmo, é dois na conotação. Direito da saúde e direito médico. Médico, Com ênfase na tutela ao direito do deficiente, à inclusão e à igualdade. Assessora jurídica da clínica CIAB, Centro de Intervenção Comportamental e Formação em ABA. É isso mesmo que se fala, o ABA? ABA. Isso, correto. Mediadora e conciliadora pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, boa noite, queridas, sejam bem-vindas. E vamos dar início à nossa live, muita gente aqui. Se vocês quiserem dar as saudações e a gente já começa com as perguntas. Querem dar um oi, cada uma boa noite? Eu não vejo, né, quem está na live, mas boa noite a todos. Eu também gostaria de dar boa noite a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado, Cícera, a Sabrina. E também eu gostaria de agradecer cada um de vocês aí que reservou um tempinho do sábado para nos acompanhar hoje. Muito obrigada. Verdade. Então, vamos lá. Também gostaria de agradecer a indicação da Vanessa Varela Calisto, a nossa amiga, né, que me indicou para estar aqui hoje conversando com vocês. Um prazer conhecê-las. E só uma correção, a minha faculdade é Unip. Ok. Me perdoe, então. Não, imagina. E é um prazer estar aqui. O que eu falei, Cícera? Unicamp. Olha, eu sempre troco em todas as lives, viu? Eu achei que eu tinha escrito errado. Normal. É que eu fico na telinha aqui, controlando a parte técnica, e às vezes a minha atenção fica um pouco desviada. Mas ainda bem que você corrigiu. Se não, quem está nos assistindo, manda recadinho aqui para mim, sabe? Eu conheço a Cícera, ela não fez Unicamp. Então, é um prazer estar com vocês, né? Também estou aí na batalha, na luta, com muito amor, com muito carinho, e espero que tenhamos uma noite agradável juntas aí nesse bate-papo. Perfeito, vamos lá. Então, começando, eu gostaria de perguntar para a Andréia que ela pudesse esclarecer a diferença entre integração e inclusão com igualdade de direitos. Então, vamos começar. Eu acho que nada melhor hoje do que quando nós estamos falando, né, de inclusão, né? Vamos começar falando pela a inclusão. Nós temos que começar citando. Eu vejo que a Lei 13.146, eu não vou falar só de lei, não, tá? Para não assustar, mas eu acho que ela é muito importante porque ela é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E nós estamos comemorando 5 anos com essa lei, e nós já fizemos um grande progresso, com muita luta, né? Mas já foram vencidas várias batalhas,
e hoje, assim, é uma grande vitória, né, essa lei e tudo que ela está trazendo em benefício. Claro, tem seus percalços, muitos ajustes, mas está indo super bem. Então, vamos conversar, então, vamos trazer pelo menos, primeiramente, no contexto, eu gostaria de trazer a definição que nós temos nessa lei que eu acabei de citar, o que é a pessoa com deficiência, para depois nós conseguirmos explanar o que é a inclusão, o que é a integração. A pessoa com deficiência, no conceito da lei que está ali definido, vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir, né? Eu não estou ouvindo a Patrícia. Nem eu. Também não. Não, Patrícia, Então, eu não tô. Ai, peraí. Agora sim. Desculpa, Agora é que sim. eu tiro e aperto 2 vezes, ele trava o microfone. Que vocês desliguem o microfone quando a outra estiver falando, para a gente não ter problemas, tá bom? Ok. Então, aí vamos trazer à luz a definição de pessoa com deficiência que nós temos nessa lei que eu acabei de citar. São aquelas pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com igualdade de condições e com as demais pessoas. Então, quando nós estamos falando na inclusão, né, diferentemente da integração, porque a integração, ela traz um rótulo, ela é uma coisa mais estruturada e fechada, a inclusão, quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa em sentido amplo, né, porque a inclusão, ela tem que ser de forma incondicional. E quando nós trazemos isso no nosso contexto do dia a dia, nós não podemos esquecer a primeira coisa que nos vem à mente, que é a acessibilidade, né? Que ele está preconizado, que é o primeiro item no artigo 3º dessa lei, da Lei da Inclusão. O que seria essa acessibilidade? Em verdade, a acessibilidade, ela vem de várias formas, que isso é só um chamado que eu estou fazendo para depois nós desenvolvermos toda essa dinâmica aí que nós temos hoje na nossa conversa. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a primeira coisa que a gente lembra é o aspecto arquitetônico, né, pro deficiente. E aí, são aquelas barreiras que têm que ser eliminadas, que nós já conhecemos, que são em prédios, edifícios, espaços públicos, urbanos, tá? Vencido isso, nós passamos para a acessibilidade comunicacional, que é a forma, com as barreiras que têm que ser desenvolvidas no que tange a comunicação interpessoal, né? Com livros, com sinais, com escritas, tudo isso tem que fazer parte do contexto, né? Que seria a verdadeira inclusão. A acessibilidade metodológica é a eliminação de barreiras, que aí é um contexto que vai ser muito bem desenvolvido aqui, principalmente pela Sabrina e pela Cícera, que aqui eu vejo que são as barreiras, as técnicas e os métodos no que tange a parte educacional, tá? Que nós vamos estar suscitando aqui nessa nossa conversa. E nós também temos essa que realmente me preocupa, que é a acessibilidade programática. O que seria essa acessibilidade programática? Nada mais é do que a eliminação de barreiras que nós temos, que elas são invisíveis. E quais são essas barreiras invisíveis? São as nossas políticas públicas. Porque, em verdade, no nosso contexto hoje do nosso dia a dia, nós temos leis. E, por sinal, nós temos boas leis. Mas, na hora da prática, na hora da aplicabilidade dessas leis, nós esbarramos com as políticas públicas, que muitas vezes tem uma distorção na parte da terminologia, na parte do conceito, e aí o ajuste não sai muito bem. E nós vamos poder até ilustrar isso daqui. Tem um exemplo que eu estava conversando com a Sabrina, e nós vamos falar nisso, e é o exemplo que ela usou da fralda, e depois eu vou até deixar ela a fralda do autista, que ele, pelo modelo biopsicossocial, ele tem o direito à fralda, porque ele está inserido, né, no CID, quer dizer, ele está inserido no contexto, mas quando ele vai ter o posto de saúde, a lista que tem ali
não contempla ele receber a fralda, entendeu? Então, é essa comunicação que falta nessa dinâmica que a coisa não está funcionando, eles precisam se comunicar. E, por último, nós temos que eliminar isso, sem dúvida, que é a barreira atitudinal. O que seria essa barreira atitudinal? Na verdade, é o preconceito que tem que ser eliminado, né? O preconceito, as discriminações, no modo geral. E para ilustrar isso daí, não é uma ilustração muito feliz, mas é a nossa realidade, e nós temos que estar atentos e parar isso. Chegou ao meu conhecimento, há uns meses atrás, numa escola pública, que isso deve ser comum, tá? Numa escola pública, a criança, na verdade, um adolescente, na lista de nome, na lista da classe dele, que é postado no mural, tinha o nome da criança, do adolescente, e na frente tinha autista. Então, a pergunta que não me quer calar é o seguinte: qual o propósito de ter aquilo ressaltado? Qual é a funcionalidade de ter aquilo, né? De ter aquele destaque naquela criança, naquele adolescente? A gente não precisa nem abrir o aspecto da ilegalidade do ato. É uma questão básica para mim, é uma questão de respeito e bom senso, né? Não tem essa necessidade. Então, situações como essa, nós temos que estar atentos, e isso não pode continuar. São coisas básicas que não podem continuar. Então, essa, na verdade, foi uma introdução, porque acho que nós vamos desenvolver muita coisa aí, no que tange ao desenho universal, à adaptação razoável, que isso daí tem muito a ver com a parte da educação. Então, eu volto a palavra para você, Patrícia, para você dar o andamento. Eu fico falando e esqueço que o microfone está fechado. É um must. Mas vamos lá. Então, agora, Cícera, eu vou passar a bola para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o atendimento educacional especializado, que é a experiência que você tem como profissional. Então, antes de viver a experiência pessoal, né, eu venho como como mãe, né, e já tenho a experiência profissional. Nesse momento, eu não tenho nenhum aluno, né? Já vivi. Por morar no interior, eu estava conversando isso com a Andrea, eu acho que há um pouco mais de humanidade na educação, né? As pessoas, elas têm um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Eu fiquei chocada com esse rótulo, porque colocar na frente do nome da criança que ela é autista é rotular. Então, lá é o contrário. Ele tem um rótulo, pelo menos no meu filho, ele tem um rótulo positivo. Ele é o filho da Cícera. Né? Ontem eu fiz uma live com uma amiga em que eu falei que eu sou uma pessoa muito felizarda. Né? Eu tive muita sorte, porque eu tive muitas pessoas muito boas no caminho a respeito do tratamento do meu filho. Mas a gente convive com outras pessoas que vivem realidades completamente diferentes, né? Então, eu posso falar bastante na minha questão pessoal mesmo, sabe, Patrícia? Eu devo ao começo do todo o tratamento do meu filho, que foi um pouco tardio, né, que eu desconfiei por volta dos 2 anos, mas ele só começou a ser tratado aos 4 anos, mas eu devo a uma estrutura de políticas públicas de qualidade na época, porque na minha cidade existia um núcleo chamado Semane, que lá tinha toda essa estrutura de profissionais de AE, psicóloga, psicopedagoga, que dava suporte na parte psicológica até da mãe. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ao longo dos anos, eu senti que foi saindo, né? Tirou a fono, levou para o posto, tirou a psicopedagoga, tirou a professora do AE, e eu volto a falar, né? Apesar de ser professora,
eu relato muito mais a minha realidade pessoal, né, por sentir isso na pele. Eu cheguei a ficar meu filho ficou quase um ano sem respaldo no município, porque a professora, o município não foi atribuído à sala de AE, ele perdeu a vaga a gente estava naquele momento sem plano de saúde, e eu fiquei totalmente sem respaldo naquele momento. O que me segurou bastante, que me sustentou bastante, foi o respaldo da APAE. Então, eu concordo plenamente que essa coisa das políticas públicas de qualidade faz toda a diferença na qualidade da educação, porque a gente também não pode cobrar tanto do professor se o professor não tem subsídios, né? Por mais que ele tenha boa vontade, ele tem uma sala de aula com 30 alunos, como que ele vai lidar com tudo isso sozinho? A Sabrina, que tem um filho mais velho que o meu, pode falar muito melhor do que eu nesse caso, né, Sabrina? Porque eu acredito muito no trabalho de parceria. Então, se todos se ajudam, se todos se comunicam, o desenvolvimento que eu tive com meu filho em pouco tempo foi devido a isso, as parcerias, escola, família e terapeutas, que é impossível fazer tudo sozinho. Sabrina, eu acho que se você quiser fazer algum comentário nessa linha, e depois a gente fala, se você também quiser aproveitar e falar um pouquinho sobre adaptação razoável e o desenho universal, e contar um pouco da sua história, como a Cícera compartilhou com a gente, fique à vontade. Bom, a minha história é que eu tenho um autista na síndrome rara, e ele é múltiplas deficiências. Não é só a deficiência que interfere no desenvolvimento da criança. Às vezes, essa deficiência, muitas vezes, na verdade, está em conjunto, em comorbidade com transtornos mentais. Então, eu tive muita diferença, muita dificuldade também em relação às escolas, porque eu consegui uma escola com desconto para o meu filho, e ele estava num ambiente onde tinha só PC, né, paralisia cerebral. E isso não dava para ele o respaldo que ele precisava. E ele era hiperativo, todo o comportamento autista. Eu fui 3 vezes na escola dele e peguei ele sentado e amarrado no cadeirão. Então, eu tirei ele dessa escola e passei a procurar. Não achei nenhuma. Foi só conseguir escola para o meu filho a partir quando eu descobri que tinha uma ação civil pública de São Paulo que dava a assistência integral para o autista e que ele não poderia ser classificado como transtorno mental comum, né? Isso em 2000, a ACP é de 2001, foi transitado julgado em 2006, saiu a sentença. Esses anos era 2007, 2008 já. Então, eu entrei com essa carta ofício e consegui a escola para o meu filho especializado. Porque faz toda a diferença para o autista a educação junto com a saúde. Bom, deveria ser assim para todos, porque nós temos o modelo biopsicossocial da deficiência. A avaliação que foi imposta, ela não está dentro só de um modelo social, como eu vejo a educação, como a doutora Andréia falou, distorcendo as questões evolutivas sobre a inclusão. Nós primeiros tivemos o modelo da década de 70, que é o modelo social. Em 2000, já criou-se o conceito de modelo biopsicossocial da deficiência. Então, primeiro tinha o modelo médico, que é a base do CID, de Código Internacional de Doença. Esse código era muito genérico e a visão era que a deficiência estava sobre a condição da pessoa. Quando isso foi discutido e foi evoluindo, foi vendo que isso era muito capacitista, que a verdade é que todos tinham direitos igualitários e que era o sistema organizacional social que não estava adequado àquele. A deficiência estava no social. Aí criou-se o modelo social da deficiência,
que é onde a gente tem a visão do desenho universal, que é como que a gente tem o desenho universal, como foi criado? Foi criado a partir dessa visão de modelo social, onde eu preciso ter uma estrutura de políticas públicas que atenda a todos. Então, eu tenho que adequar a todos. Só que como eu poderia adequar a todos se eu tenho a complexidade da deficiência? Então, veio o modelo biomédico, modelo biopsicossocial, né? Que a partir do século, a partir de 2000. E aí começaram a falar, tanto que a CIF, o Código Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Funcionalidade, ele é de 2001 na OMS. Ele entra em 2001 na OMS e começa a se discutir a aplicabilidade da funcionalidade da pessoa sem ter uma taxativa sobre o CID. Porque uma coisa é um CID F84, outra coisa é você descobrir que seu filho é funcional nisso, mas não é funcional naquilo. E aí ele precisa de uma adaptação naquilo, não nisso, né? Então, essa questão criou-se o modelo biopsicossocial da deficiência, onde a pessoa ela é vista como um todo dentro da sociedade. Então, é vista a parte física, a parte mental, a parte de cuidados pessoais, que aí entra a base da adaptabilidade do SUS. Quais são? Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês que saúde está em tudo, inclusive na educação. São 7 adaptabilidades que são escritas no SUS. Comunicação, cuidado pessoal, habilidade social, utilização dos recursos da comunidade, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Isso é a lei do SUS, que aplica a saúde dentro deste contexto, certo? A avaliação biopsicossocial seguiu a mesma linha. O que ele viu? Ele aplicou a avaliação através de 7 domínios. Então, quais são esses 7 domínios? Muito parecidos com a adaptabilidade do SUS. Nós temos aprendizagem e aplicação de conhecimento, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica. Ou seja, está em contexto com as questões de saúde sobre funcionalidade social. E aí, a gente tem hoje um modelo biopsicossocial que nos define através de uma avaliação biopsicossocial multidisciplinar e interdisciplinar, que é o que está descrito a doutora vai explicar melhor isso, que está descrito na reabilitação e na habilitação do capítulo da LBI, que fala e define o que é uma avaliação biopsicossocial. Essa avaliação, ela nos define como deficiência ou não, a partir que ela consta que nós temos prejuízos ao longo da vida. Só que, quando eu chego no sistema educacional e de saúde, na aplicabilidade dos sistemas, eu não tenho isso. Então, entra em choque. Eu tenho o modelo médico e o modelo social em partes. Ele nem se junta. Como aconteceu, o modelo biopsicossocial nada mais é do que o modelo médico e o social juntos, né? Isso. E aí, o que acontece? Eu não tenho essa junção. Eu tenho uma coisa no modelo médico, outra coisa no modelo social. E aí, entra o choque e breca a inclusão. Que é como ela falou da fralda. Eu tenho meu filho, transtorno mental, classificado deficiente através de uma avaliação biopsicossocial, certo? Porque o autismo é um transtorno mental que não é comum, que está classificado como deficiência. E eu chego no posto de saúde, se eu preciso de usar fralda, ele não me dá porque eu não tenho um CID relacionado com distúrbios neuromotores, ou funcionalidade, ou enfim, alguma condição de doença que cause esse atraso para garantir o uso da fralda. Isso, se tivesse no modelo biopsicossocial, eu chegaria no posto e falar, olha, meu filho é autista, eu preciso da fralda porque ele usa. Ah, então tá, então vamos fazer uma avaliação, o porquê ele usa a fralda. E aí, ela ia fazer a avaliação multidisciplinar e interdisciplinar e mostrar que, ele usa a fralda, ele tem uma comorbidade que ajuda ele tá usando, ou é comportamental, é físico, é comportamental, só é físico, beleza, meu filho tem PC, mas se ele não tivesse, eu tivesse nesse modelo,
Ele vai falar, então vamos fazer o seguinte, eu te dou 6 meses de fralda, e esses 6 meses nós vamos fazer um trabalho de desfraude nele, porque isso é comportamental. E o governo iria simplesmente reduzir as suas assistências a esmo em custos. Porque hoje eu tenho pessoas que pegam fraldas e poderiam não estar usando fralda, não é só o autista, né? Nós temos aí treinos de bexiga neurogênica, coisas que dá para a gente trabalhar e desfraldar, né? Mas não é feito, então é mais fácil dar a fralda. Dar a fralda é dinheiro público que é gasto e não é tanto, não seria muito funcional para todos. E isso acontece na educação, na saúde, esse choque, inclusive nas assistências. Eu mostrei para ela um quadro, doutora, antes de ontem eu postei no Facebook um quadro falando do que a gente tem de benefício. Então, a gente tem alguns benefícios no modelo biopsicossocial. O único que faz avaliação multidisciplinar e interdisciplinar é quando você vai fazer avaliação de deficiência. O resto é tudo 2, 3 médicos. Quer dizer, eu não estou no modelo como se diz a lei. Então, para mim, eu ainda estou no modelo médico. A partir do momento que fala que eu estou no modelo biopsicossocial e os benefícios são feitos só por médicos, interdisciplinariedade e não multidisciplinariedade, isso só me traz uma visão, a visão do médico, né? Eu não sei se dá para entender a diferença de avaliação com visão, né? Então, a partir do momento que eu não tenho a visão biopsicossocial, todo o resto também não tem na sua aplicabilidade, né? É isso. Aí eu vou passar para vocês aí, senão eu vou ficar falando um monte aqui. Vou que vou. Fique tranquila que tempo a gente tem, viu, Sabrina? Para te ouvir com tanta propriedade, você e a Cícera, com experiência profissional e vivência com os filhos de vocês e na militância, no ativismo, para que verdadeiramente esses direitos sejam garantidos dentro desse modelo biopsicossocial que é tão importante para eles. Então, eu acho que a gente pode agora falar, vocês três, fiquem à vontade, um pouquinho para pontuar a realidade. Então, o que a gente tem no Brasil, o que a gente tem fora do Brasil, o que vocês vivem nos municípios de vocês e a aplicabilidade. Como que é a aplicabilidade disso? Quais são os obstáculos? Você até comentou um pouco, Sabrina, mas se pudesse aprofundar um pouco mais, seria interessante para o pessoal que está ouvindo. E a Andréia também, se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu queria, se possível, só complementar. Na verdade, a explicação da Sabrina foi bem completa, mas eu acho que eu queria que ela trouxesse um pouquinho, porque a experiência dela é muito vasta, né? E é da Cícera também. Mas eu queria que ela trouxesse um pouquinho, porque assim, quando nós falamos de reabilitação e habilitação, e até voltamos para essa lei inicial que eu mencionei, numa das partes ali da lei, ele fala sobre a intersetorialidade, que isso é super importante quando nós falamos na comunicação, que é o que ela exemplificou. Quando você traz uma situação que não se comunica com a outra, por exemplo, o SUS, ele não anda sozinho sem a assistência, né? Eles têm que estar se comunicando. A educação é a mesma coisa, porque é um contexto geral, você não consegue isolar. Quando ela fala dessa avaliação, que a primeira avaliação, ela é multidisciplinar, ela sim, a primeira avaliação, ela tem uma visão e uma aplicabilidade biopsicossocial. Só que, no desenrolar do processo, no andamento, não tem mais. O que quer dizer isso? Quem vai estar avaliando e dizendo se ele progrediu, regrediu, se adicionou um código internacional de doença ou não, é só o médico, né? Então, isso traz uma defasagem muito grande, porque quando nós falamos nessa reabilitação, nessa habilitação, nós temos que lembrar
Existe o contexto que foi muito bem trazido, lembrado aqui pela Cícera, da família. Existe um contexto geral, cultural, não existe uma coisa isolada. Então, muitas vezes, vamos dizer, aquela pessoa com deficiência, eu posso até usar como exemplo autista, mas no geral, o que poderia ser, muitas vezes, ele poderia ter outras oportunidades, se a estratégia fosse adequada para ele. Mas o que acontece? Muitas vezes a própria família, em razão das próprias circunstâncias que ela vive, ele não acredita que a criança possa falar, ou não acredita que a criança possa melhorar. Então, se você não vive nesse contexto de oportunidades de forma estratégica e direcionada, nós vamos estar sempre batendo na mesma situação e onerando, como foi a que a Sabrina falou, que poderia estar reduzindo o custo que nós temos no âmbito da assistência, entendeu? Então, eu vejo assim, a reabilitação e a habilitação, ela é importantíssima em todo o contexto, só que ela tem que ser vista com os olhos no âmbito geral, né? E tem que ter essa comunicação que é intersetorialidade, que não só se fala aqui na lei, nessa lei que eu estou falando, mas ela traz também na parte que tem sobre o autista, que é a lei 12.000, deixa eu ver, porque são tantas leis que eu já até esqueci o número aqui. Deve ter alguma coisa anotada. Depois eu passo ali, acho que eu já passei a lei para você, né, Patrícia? Você passou, eu vou colocar aqui alguma coisa. Eu passei, né? É 12.000... eu ponho aqui, pode deixar, deixa eu procurar aqui. É 12.764/2012, isso, é essa? Isso, tá, é essa mesmo. Então, aí, resgatando o que a Cícera falou, foi de extrema importância, porque ela recebeu não só o suporte, ela ficou desprovida um período, porque foi aquele período, com certeza, que o Estado começou a descredenciar tudo. Ele tinha dado alguma coisa até em função dessa ACP, que é essa Ação Civil Pública do Estado de São Paulo, e de repente ele começou a tirar tudo, né? Sem grandes explicações. E aí, eu acredito que tenha sido nesse momento que ela encontrou muitas pessoas que ajudou, que deram suporte, né? Então, mas nem todo mundo vive dessa forma, infelizmente. Então, por isso que, de alguma forma, o Estado, quando eu digo Estado, né, ele tem que tutelar isso para as pessoas. Né? Ele tem que, de alguma forma, prover isso, porque nós temos pessoas muito inteligentes, nós temos pessoas muito capacitadas, nós temos recursos humanos para fazer isso. E nós temos modelos que, olha, gente, só para falar, o SUS é um modelo único nosso, que poderia estar realmente funcionando, porque ele foi feito um planejamento, o SUS, quando começou, se não me engano, foi nos anos 80, ele tinha um modelo, assim, invejável. Se realmente aquilo fosse colocado, assim, conduzido de maneira séria e idônea, aquele negócio tinha funcionado. E hoje nós temos a realidade do SUS. Mas, então, para vocês verem como nós temos pessoas capacitadas nesse país, né? E o que precisa realmente são as políticas públicas funcionarem. A lei ter a sua aplicabilidade de forma real. Né, de forma que favoreça, né, que traga realmente seu objetivo ali. Então é isso. Agora eu passo para vocês, porque eu acho que a Cícera e a Sabrina, elas podem falar muito bem sobre essa parte da reabilitação na prática, o que elas vivenciam isso daí, né? Porque não é fácil, é uma outra batalha aí que todo mundo tem que vencer. Eu só queria comentar, se me permite, duas questões. Acho que a Sabrina vai falar sobre isso. No contexto que você coloca das políticas públicas, e aí a gente tem no Brasil o maior e melhor sistema público de saúde. E eu defendo muito a bandeira do SUS. E nesse momento que a gente está vivendo, o que seria das pessoas que se contaminaram com Covid-19 se não fosse o SUS? Nós estaríamos num patamar muito mais drástico do que nós nos encontramos agora, com quase 1.300 pessoas morrendo por dia no Brasil. Se eu não estiver enganada, se essa estatística já não mudou diariamente, né? Por dia morrendo 1.300 pessoas.
Mas aí, Sabrina, o que eu queria falar é que falta, talvez, e você vai comentar isso na sua fala, vontade política, que é o que a Andrea comentou. Como é que a política pública é organizada dentro desse modelo biopsicossocial, sendo que nós temos já especialistas, nós já temos um corpo técnico, conhecimento de metodologia, de técnica, de teoria, para cuidar e dar as melhores condições para os autistas. E aí eu pergunto se no modelo, no modelo biopsicossocial, se existe o que a Andrea comentou também, que nós, na área social, quem trabalha na área social como eu, nós chamamos de plano individual de atendimento, que é o que a Andrea comentou. Não basta só fazer a primeira avaliação, e muitas vezes acredito que essa avaliação, em termos de diagnóstico, não é nem fechada num primeiro atendimento. Eu acho que tem que ter não se faz só com atendimento médico, como foi dito aqui. Como você bem frisou, olha, precisa de um atendimento interdisciplinar, multidisciplinar no modelo biopsicossocial. E aí sim você vai ter um prognóstico correto diante das necessidades daquela criança autista, ou daquele adolescente autista, ou daquele jovem autista. Para daí sim você ter o começo, né? O pré-atendimento, o atendimento, o acompanhamento e depois até um resultado de um prognóstico. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Não sei se eu me fiz entender, se ficou claro. Sim, entendi. O que acontece? Autismo, se formos falar só de autismo, eles não têm nada, tá? Porque temos muito... Brasil tem muitas leis. Ele é ótimo em fazer leis. Nossa, uma maravilha. Eles fazem leis. Onde breca? No executivo. Então, nós temos o melhor sistema SUS, nós temos as melhores leis de inclusão, que isso é real, nós temos leis para fazer a aplicabilidade do modelo, foram feitas para isso. Mas existe um contexto político que intervém na execução, ou seja, no executivo, na gestão. E aí, isso breca. São as barreiras atitudinais do executivo. Do executivo. Que a nossa maior barreira é o executivo que faz. Como? Vou dar um exemplo. Hoje a educação, ela tá no modelo social da deficiência. Ela prega o desenho universal, a igualdade, mas abafa a equidade. E igualdade sem equidade, ela é exclusão. E aí, o que eu falo? Eu sei, porque eu judicializei bastante mutirão aí, muita gente no mutirão da defensoria, mas fora do mutirão, orientando pais. O que hoje a gente tem? Nós temos aí, hoje, no município de São Paulo, a proibição de falar a palavra adaptação. Agora a gente tem, as professoras estão proibidas de falar em adaptação. Só mesmo a acessibilidade do aprendizagem. Então, a acessibilidade do aprendizagem. Por quê? Eles estão abafando o direito de adaptação razoável nessas questões. É muito ínfimo, mas vai corroendo o sistema e a visão. E isso acaba distorcendo até mesmo o valor jurídico. Por quê? O que é uma adaptação razoável? O que é um desenho universal? Se eles estão lá, é por um motivo, é pela visão biopsicossocial, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Então, o que acontece? Nós temos o desenho universal, é quando a gente tem que fazer, foi construído na visão do modelo social, para adequar o máximo possível os sistemas organizacionais sociais para atender a todos. Mas se viu que não atende a todos. É impossível fazer um sistema onde inclua todos, porque nós temos especificidades e a deficiência mais ainda, né? Então, nós temos cada uma barreira. Isso é um trabalho gigante e de muitos anos para conhecer todas as barreiras em relação à deficiência, né? Então, criou-se adaptação razoável. Eu vou lá, eu
faço essa adaptação, porque mesmo com desenho universal bacana, eu tenho ainda aqueles que não estão inclusos. Só que não dá para fazer esse modelo de adaptação razoável só com a educação, porque nós entramos fora, saímos fora da esfera da educação. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho um autista com SED, síndrome rara X, na sala de aula regular, não verbal, ele está ali, ele está tendo crise porque ele não consegue ficar na cadeira muito tempo, porque ele tem dor. E ele tem dor e ele não sabe falar que ele tem dor. E ele vai levantar e vai começar a querer sair tudo. Se essa pessoa for conter de uma forma errada, porque não conhece como tratar autista, certo? E ainda se ele tiver um transtorno acoplado junto, um transtorno mental de TOD, você vai ter que saber lidar com esse autista que tem uma condição física X, específica dele, com dor, para saber lidar numa crise ou direcionar no trato com o autismo e o TOD, né? E aí, o que acontece? A professora não está capacitada para isso, não é da área dela, gente, né? A educação, ela teve 4 precursores, 4. Eu não vou citar agora porque eu não tenho memória para nomes, mas são 4 precursores da educação. Ela pode me falar melhor, a Cícera. São 4 precursores da educação. Todos eles tinham uma área de formação em saúde, para definir como como eles iam fazer os modelos educacionais no desenvolvimento normal, típico. Agora, por que não ajuntar a saúde e a educação para fazer um desenho que seja no atípico? Eu vejo essa resistência num simples contexto de zona de conforto, tanto política quanto profissional. A professora, ela está saturada de base, mas a de cima está lá. O Cefai está lá. Eu tive vídeos de Cefai, onde deveriam intervir em uma situação X, de braços cruzados esperando a professora. Então, cai tudo nela. Cai a culpa de cima, breca, fala, você tem que incluir 35 alunos, uma professora na sala, eu não tenho suporte, eu não tenho a visão multidisciplinar para olhar o que esse aluno precisa, porque se a professora pegar esse aluno que eu descrevi e começar a querer sentar, ele ter uma crise, ela não souber conter, das duas umas, ele pode até infartar, porque ele tem uma condição vascular que ela não sabe, porque não é da competência dela. Você está entendendo? Ou ele pode ter uma agressividade e machucar ela, porque ela também não sabe o trato, como se lidar o trato. E eu ouvi um absurdo de uma promotora chamada Débora Kelly falando assim para mim, para mim não, né? Numa live, uma promotora pública, falando que a aba não é educacional. Só que a metodologia, independente de que for, se é aba, se é isso, ela é educacional a partir do momento que é preciso dela para atingir uma aprendizagem. Está na lei. Né? São as adaptações razoáveis. Está na lei. E agora eu vejo uma resistência do executivo criando lives, criando educação social num contexto errado do que é o que precisa ser feito. Quer dizer, eu tenho equidade, mas eu não tenho, eu tenho a igualdade, eu tenho conteúdo regular para todos. Mas eu não tenho ninguém não atinge todos. E eu não tenho ninguém para fazer essa adaptação, porque eles de cima brecam. Eu tenho um caso municipal de uma AEE que aplicou aba e que ela foi penalizada se ela não tirasse da evolução que ela estava aplicando aba, ela ia ser penalizada. Sofreu coação, sabe? Eles sofrem coação, os professores estão desesperados, eles sofrem coação, eles não podem fazer adaptação. Não podem. Eles não podem fazer adaptação. Eu tenho outro caso também municipal, que a mãe, inclusive de autista, foi tentar colocar uma ferramenta dentro do sistema online, dizendo, adaptando o conteúdo com libras, com linguagem concreta para os autistas, e foi brecado. Nós vamos sair do desenho universal, é discriminatório. Não, não é.
Decreto 6.949. Ele fala exatamente o que é desenho universal, o que é uma adaptação razoável, ainda fala que não é discriminatório. Inclusive, se a gente nega, é crime. Então, assim, olha da onde vem a barreira principal, onde breca. Não adianta eu ter leis, eu não tenho gestão que me facilite isso por uma zona de conforto. Simples assim, é isso, não tem outra explicação. É uma zona de conforto. Aí eu tenho um desenho, uma ideologia de inclusão total, baseada na igualdade, onde eu tenho vários estudantes, vários nomes renomados da educação. Pensa que é estudantezinho, não. Nomes renomados falando em baixar a qualidade. Eu resumindo, tá? Resumindo, eu vou baixar o nível da educação para atingir a todos. Como assim? Você vai tirar o direito do outro que tem condições para incluir o outro só para não fazer a intersetorialidade com a saúde e verificar as possíveis adaptações razoáveis para alcançar as plenas capacidades? Isso inclui adaptação curricular, metodologia e todo um contexto de ergonomia da sala e de suporte inclusivo? Entendeu? É muito trabalho, então nem Estado e nem a própria, uma parte da hierarquia da educação quer saber lidar com isso. Eles têm medo de perder, dentro da Constituição, nós temos o valor da manutenção de vida e direito à vida acima da educação. E isso, num contexto assim, eles têm medo que a saúde sobrepõe a educação e eles percam a autonomia. Não vai perder nada, gente, porque não conhece o modelo biopsicossocial, não sabe trabalhar a interdisciplinaridade e multidisciplinariedade. E aí acontece todas essas barreiras. Eu tenho que colocar primeiro na escola, eles confundem colocar o direito à educação como se fosse o direito ao conteúdo regular e o direito de estar na escola, ponto. Não é essa a totalidade do direito constitucional da educação. Claro, eu tenho direito, eu quero, mas isso me serve? Para eu ter acesso à educação? Não. Então, para que eu quero ali? Eu quero instrumentos que eu esteja com o meu direito à educação e meu acesso à aprendizagem e o meu direito de atingir as plenas capacidades. Vou passar aí para a Cícera, para ela complementar essa parte e depois a gente continua, senão eu vou. Senão eu vou indo. Tem muita denúncia, inclusive, né? Muita. Eu fiz um mutirão, eu tive acesso a provas. Não tem nem como eles falarem que não, porque eu tenho provas documentais de abusos, de maus tratos, de mau direcionamento, de regressão por falta de trato. Às vezes não é nem... Tá tão estressados, professores, não sabem nem lidar com as pessoas típicas, quanto mais as atípicas, porque está tão saturado o sistema, não tem suporte, não tem capacitação continuada, eles têm que se virar nos 30, e eles são extremamente... Eu quero deixar claro que professor no estado de São Paulo, tanto no município quanto no estado, eles são extremamente coagidos, literalmente coagidos. Eles não podem fazer nada além daquilo. Eles têm prazo para entregar as coisas de tudo, é tudo muito em cima deles e nada para o Estado. Não garante nada, não é? A função, ela tem que ter corresponsabilidades. Não pode ser dessa forma. Sabe, Sabrina, você comentando agora, eu lembrei de uma live que eu assisti e nós fizemos uma sobre educação em tempos de pandemia. Se a gente fala dos alunos que não possuem nenhuma deficiência, não são pessoas com deficiência, e se discute na educação que a gente tem que transitar da educação da instrução para a educação do aprendizado, que muda inclusive a lógica arquitetônica da escola, né, baseada num modelo
que tem a ver com Paulo Freire, com o modelo que foi desenvolvido em Portugal, quiçá se a gente for falar com as pessoas com deficiência dentro desse contexto que vocês estão trazendo. Então, a gente precisa avançar muito, 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 muito em termos de educação pelo aprendizado e não dentro desse modelo restrito que a gente tem no nosso país, que é a educação da instrução e que fica preocupado com grade curricular, com cumprir metas, né, em cima dos professores, de tudo isso que você falou. Agora, falando em pandemia, em termos de educação, eu tenho assistido lives muito interessantes, inclusive da Undime, não sei se vocês conhecem, a Márcia Bernardes de Atibaia é presidente da Undime, e ela sempre direciona essas lives, muito legais, se tiverem oportunidade, assistam. E, assim, a pandemia veio nos mostrar que qualidade não é sinônimo de quantidade, né? Que com poucos subsídios você consegue trazer o aprendizado para a criança de qualidade, e foi isso que Paulo Freire fez lá atrás, né? Com a realidade das pessoas, alfabetizando elas de acordo com palavras do seu contexto, da sua vivência. Eu moro em Bom Jesus dos Perdões e trabalho em Nazaré Paulista. É uma cidade bem, assim, território maior, mas uma população menor. E eu tenho, assim, uma grande admiração pelo trabalho que nós executamos nesse município. A educação está implantando a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, e ela traz possibilidade de trabalhar de maneira interdisciplinar, de maneira lúdica, e se esse trabalho for executado da maneira correta, você traz a inclusão. Porque você consegue trabalhar um texto na sala de aula de uma maneira que inclui todos. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque essa inclusão mal direcionada acaba excluindo. A quantidade de conteúdos, ao invés de orientar, ao invés de trazer subsídios para o aluno e para o professor sobrecarregado, faz desmotivar. Então, o nosso trabalho lá é um trabalho muito lúdico, e eu acho, assim, de uma forma muito interessante. E assim, um município com poucos recursos, mas a secretaria de lá investe muito em formação, muito em preparação para nós, os profissionais, né? Então, eu acho que chega para o aluno de uma maneira gostosa. Eu acho que o aluno, antes de mais nada, tendo deficiência ou não, ele tem que ter prazer de estar na escola. O ano passado eu trabalhei numa escola rural. Gente, pensem num lugar bonito, num lugar gostoso. Aluno de 5º ano fazendo caça aos ovos de Páscoa, né? Mas por quê? Porque traz essa proposta para eles de uma maneira gostosa, de uma maneira divertida. Era um prédio dividido, o Estado, e de manhã funcionava os alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. E eu nunca vi, Sabrina, numa escola do Estado, tantos alunos especiais, tantos alunos com deficiência. E eu olhava para aquela escola e eu pensava assim, eu queria que meu filho estudasse aqui. Porque o ambiente, o tratamento, eu acho que tudo isso é favorável. A comunidade. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla da parceria da família, da escola e, claro, dos profissionais. Porque se você não tiver subsídio profissional, terapêutico e, às vezes, até medicamentoso, o resultado é muito perigoso, é muito frustrante, né? Então, se a gente conseguisse chegar a essa linha no nosso país, no nosso estado, eu acho que a educação ganharia muito, muito, se atingíssemos todos essa linha de trabalho, de qualidade,
E eu acho que a pandemia veio para mostrar isso para as pessoas. A gente está tendo que trabalhar com os filhos em casa de uma maneira simples, né? Eu hoje estou com educação infantil. E a gente tem que fazer propostas para as mães de trabalho. Vamos trabalhar com o que tem na casa, né? Vamos trabalhar matemática com os talheres. Vamos trabalhar quantidade, diversidade, variedade, né? Então, eu acho que o menos é mais, sempre. Com qualidade e com respaldo e amparados por uma lei que exista de verdade, né? Ô Sabrina, a Cícera falou de uma coisa muito interessante, que é o tripé, né? Instituição, família e o educando. E em tempos de pandemia, como é que as mães de crianças e de jovens e adolescentes como o de vocês, que respaldo, que acompanhamento, que acolhimento vocês estão tendo nesse período? Queria que você falasse um pouquinho. Nós não estamos tendo nada, porque a gente já não tinha. Então, assim, está na lei o apoio psicossocial à família, está na lei a questão da avaliação multidisciplinar, direcionamento pedagógico, está na lei a saúde da família tem. Eu levei agora há pouco para o deputado Ed Thomas a questão dessa falta de estrutura para nós, né? Nós temos, e levei para o Conselho do Estado também, que, assim, nós temos aí as mães sendo obrigadas a serem agora capacitadas para fazer um trabalho que muitas vezes elas não são, mas assim dão, e aí a professora tem que diminuir, trabalhar com coisas simples e tentar fazer um trabalho bacana dentro de casa com uma pessoa que ela é uma dona de casa, ela é uma mãe, ela não é uma professora. Isso já é um problema que tem que ser visto no normotípico. No normotípico, no atípico, a coisa complica um pouquinho, porque eu tenho uma variedade de transtorno, assim, de níveis de transtorno, uma complexidade no espectro muito grande. E moderados a severos, eles estão regredindo de níveis, porque eles não têm essa atenção eles precisam de direcionamentos de trato, né? Essas pessoas mais severas, elas trabalham com a educação dentro do modelo biopsicossocial. Nós temos uma equipe dentro de escolas especiais, com equipe multidisciplinar, com a parte educacional, e eles têm, geralmente, eles são trabalhados dentro do método TIT, que é um método que você organiza o ambiente para estar trabalhando com eles, certo? Então, você organiza o ambiente para a proposta de trabalho pedagógico. E em casa, geralmente, eles não querem fazer nada, porque não é o ambiente que está preparado para aquela proposta, né? Então, eles são autistas, são condicionados e são bem restritivos, né, com algumas coisas comportamentais. Meu filho não faz lição de casa há anos. Colocá-lo em frente ao computador deu uma estimulada, porque é um computador e ele se interessa. Mas, assim, não é um trabalho, não podemos dizer que é um trabalho pedagógico, né? A gente tem que fazer lição com ele em casa, então ficou tudo responsabilidade em cargo da mãe, certo? E o que acontece? Essa mãe, o único período que ela tinha para estar centrada, fazer suas coisas, era o período que a criança ou a pessoa, porque muitos deles são adultos já, estava na escola. E assim, nós temos 32 horas de dia, não é 24 horas, porque é pouco 24, né? Então, assim, essa mãe já está impactada, já vinha impactada porque ela não tem tratamento direcionado precoce e continuado na rede para autista. Ela já não tem. Aí eu tenho uma educação onde ele sofreu muito e foi parar numa educação especializada, vamos dizer assim. Ou se não está brigando ainda para que tenha um mediador.
porque eles fazem uma sacanagem. Vou te falar o que o Estado faz para pedir. A gente pede, a gente entra com pedido, eles enrolam, não só na verbalização, nada por escrito, eles vão enrolando, e a mãe acha que eles estão indo buscar e não tá. Não tá. Aí eu tive que educar as mães a fazer tudo por escrito e com carta ofício para ter data para responder. E mesmo assim eles enrolam. E aí o que vai? Vai para o jurídico. Aí você alimenta toda uma cadeia de gasto desnecessário, onde o gasto é do Estado. É gasto do Estado. Eu acho essa política de resistência do Estado a estar fazendo algo efetivo de inclusão burra. Porque ele gasta mais. Ele precisa criar sistema inteligente que ajude a trabalhar tanto o sistema regular como outras estruturas, porque elas não podem ser descartadas a partir do momento que eu tenho uma demanda que não entra em proporção grande, que não entra por causa do barulho, porque não entra e não tem como acomodar. Isso tem que ser feito um trabalho desde a reabilitação precoce para estar num ambiente desse, e a gente não tem, então a gente tem uma grande demanda que já não tem mais como ir num ambiente desse, porque não teve um preparo para isso, e precisa ter, mas é uma busca, não é o que tem. Então não adianta eu forçar essa pessoa como meu filho, que atravessa a rua a 100 metros de distância de uma escola regular, porque não quer passar nem na porta, porque ele não passa, por causa de proporção, por causa de barulho, por N motivos sensoriais dele. E ele teve tratamento precoce, meu filho teve tratamento desde os 2 meses de idade, e ele não passa. Então, assim, não adianta falar que a inclusão total vai ser tudo na escola regular, porque ela não vai ser. Não vai ser porque nós temos pessoas que não enquadram nisso. E elas precisam ser atendidas no direito delas. E o que eu penso que é a solução? É colocar um modelo biopsicossocial na educação. O PL 3803, ele é isso. Ele coloca a educação no modelo biopsicossocial. Ele adequa tanto a educação especial como a inclusiva no modelo biopsicossocial, porque aí a gente consegue criar até uma progressão da educação especializada para a inclusiva, fazer protocolos de progressão de inclusão. Nós não temos isso. E não temos nem ideia para isso, por quê? Porque eles brecam no desenho universal, sem adaptação. Então, se eu não vejo adaptação, eu não vejo solução para a coisa. E não vai ver mesmo, porque eu preciso dela para poder fazer um trabalho de inclusão. Eu preciso que a equipe de saúde converse com a educação. Eu não tenho só deficiências no sentido de deficiência intelectual, eu tenho superdotação. Eu tenho pessoas um grupo de superdotados que eles não querem mais ir para a escola porque eles se sentem desestimulados. Eles têm que ficar quietinho para não atrasar as outras aulas, para não adiantar a aula e deixar o povo para trás. Ele se sente desestimulado. Ele tem que ficar quietinho. Só que o superdotado, ele não tem uma maquininha, não tem um chip de tudo. Ele tem facilidade para aprendizado. Ele precisa explorar a cabeça dele. Ele precisa explorar o mapa mental dele para ele chegar numa conclusão e absorver aquilo. A partir do momento que fala, depois você fala, ou fica quietinho, ou não sei o quê, ou dá uma abafada no assunto, o que acontece? Ele desestimula. Ele não quer mais saber daquilo. E autista é uma coisa muito, desde o severo ao leve. Se você desmotivá-lo, é capaz ele nunca mais querer saber daquilo. Ele simplesmente não funciona. Sem motivação, o autista não funciona. E para criar motivação é difícil, não é fácil. Tem o trato, tem que levar em consideração o trato, o interesse restrito dele, a fixação dele, tem que levar em consideração o sensorial dele, que é particular dele, não é uma coisa que todos têm igual, né? E essa visão, quem traz muito e agrega para a educação é a saúde, é a avaliação, o olhar da saúde. Olha, professora, pelo que eu observei aqui, ele tem uma questão sensorial assim, assim, assado. Vamos trabalhar com uma luz mais baixa, põe ele mais na frente. Acontecia muito comigo isso, a questão de estar à frente da luz.
para não me dar dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido. E eu entrava na faculdade de óculos escuro. Eu andava de óculos escuro, por quê? Ok, mas vamos pensar numa questão de educação básica. A criança não tem óculos escuros, a criança não sabe fazer isso. Ela nem sabe que o sensorial dela é diferente dos outros. E ela sofre, ela fica irritada. E aí é onde entra as crises de agressividade e as crises do autismo também. Está muito ligado a isso. Essa equipe multidisciplinar, junto com a educação, orienta, são facilitadores da educação. Porque não é que ela vai interferir na aplicabilidade da educação, mas ela vai te dar meios para você atingir a educação. E hoje eu vejo, dentro de um contexto de reorganização social, que é impossível você não aplicar o modelo biopsicossocial e atender os direitos constitucionais. Nós precisamos da saúde da família dentro das casas dos isolados, tá? Fazendo um trabalho psicossocial, fazendo um trabalho psicopedagógico junto com a escola, dando capacitação para os pais de trato, com terapia comportamental, dando direcionamentos de organização de rotina, né? Isso eu estou falando do autista, mas vamos pensar em outras deficiências, vendo a necessidade deles e adequando ao sistema, adequando a qualidade de vida melhora. Tem uma questão dentro da saúde da família, chama clínica ampliada e terapêutica, plano terapêutico individual. Isso também tem na escola e tem na saúde, como você falou, né, Patrícia? O plano individual do aluno é um direito. Eles negam, eles não querem fazer, porque o plano individual do aluno vai puxar para adaptação. E aí eles não querem fazer. Eles querem trabalhar com o conceito da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é não adaptar currículo, colocar uma adaptação de metodologia e não curricular. Só que nós temos a educação especial, a definição dela, a educação especial é eu adapto um método e currículo. E eu tenho aqueles que adaptam a inclusive, eu adapto o método e o currículo é o íntegro, porque eles conseguem acompanhar. Agora, tenho crianças, gente, eu tenho crianças com cognitivo de terceira série, que estão na sexta, fazendo expressões que elas não significam absolutamente nada para ela. Nada. E nós temos na lei a questão da redução de idade para ter apoio. E vai seguindo, e vai aquela progressão continuada. Eu acho errado isso, porque eu tenho muitas pessoas que estão com atraso e que têm condições de alcançar, completar a educação, que elas não conseguem completar a educação, com possibilidade de completar, porque esse sistema não as atende. Né? É muito complexo. Então, assim, a solução para a educação, para a inclusão real, ao meu ver, é a aplicação da assistência de educação ser multidisciplinar e interdisciplinar. Todo mundo fazendo a coisa acontecer com a inclusão. Né? Eu falo muito que inclusão é direito e dever de todos, ninguém sai fora. Então, meninas, se vocês quiserem complementar alguma coisa, que a gente já está chegando no processo de finalizar a live, não sei se alguém quer sugerir mais algumas questões relacionadas à solução e queira falar alguma coisa que ainda não foi contemplada, que a gente não falou aqui, que seria importante falar para as pessoas que estão nos assistindo ainda. Patrícia, eu só queria fazer um breve comentário. Não foi suscitado isso, lógico, porque nem faz parte. Mas eu vejo nesse contexto que foi muito bem abordado por ambas, tanto pela Cícera como pela
que nós temos que, pela Sabrina, nós temos que lembrar também que a família, ela precisa de um suporte, porque o pai, a mãe, a avó, que está ali no dia a dia, ela precisa de um suporte. Então, é aquela que está na linha de frente, ela está ali, ela briga com o governo, ela briga ali no município, ela vai atrás no SUS. E qual é o suporte que essa família está recebendo? Porque se eles começam a ficar tão doentes com aquela situação, tão esgotados, que muitas vezes acaba até diretamente interferindo na própria pessoa ali que está sendo assistida. Então, acho que nesse modelo biopsicossocial, precisa trazer também a integração da família. A família precisa ser cuidada também. Entendeu? Eles precisam de cuidado em todos os sentidos, né? Porque tem famílias que são mais estruturadas, mas tem famílias que não. E a nossa grande realidade é uma família hipossuficiente. Quando eu digo de hipossuficiente no sentido financeiro, econômico, ela precisa de todo o suporte, não só ajuda ali social, mas ela precisa um apoio psicológico. Então, eu entendo que muitas mães se unem e se apoiam, mas não é o suficiente. Eu não vejo isso. Vocês que estão aí no dia a dia, vocês podem até ilustrar melhor. Eu acho que não é o suficiente. Eu acho que precisa vir uma coisa mais direcionada, uma coisa mais planejada. Essa é a minha colocação. Se me permite, eu acho que o que você comenta é importante, Andréia, porque uma coisa é a rede de apoio entre as mães, Isso. Entre as pessoas, os familiares que convivem Isso. E que têm compartilham dessa experiência através das suas histórias. Outra coisa é o que você disse, outra coisa é quem cuida de quem está cuidando e que precisa desse respaldo, porque a saúde mental dessa pessoa e a qualidade de vida dela também é afetada, entre aspas. E ela também precisa saber como lidar com tudo isso da melhor forma possível. E nem sempre ela tem as condições que você citou, Andréia. Nem sempre, não é só as condições financeiras, é a condição psicológica, emocional, de afetividade. Né? Então, hoje... Pode falar, Sabrina. Exatamente. Nós temos isso descrito em lei, inclusive, né? O apoio psicossocial à família, nós temos isso descrito em lei. O que acontece? O que nós temos hoje? O CAPS. O CAPS não atende. Se, por exemplo, eu tenho relatos de mães que batem no CAPS desesperadas, dizendo: estou em depressão, pensando em suicídio. Ela fala assim, a resposta que ela ouve: eu não posso fazer nada se você não teve nenhuma tentativa de suicídio, só se você teve a tentativa. Ou seja, vai para casa, tenta, se você não conseguir, volta aqui. É isso que nós temos de apoio psicossocial hoje. Quer dizer, é muito complicado, né? E temos altos índices de mães com deficiências, cuidadoras de deficiências severas, né? Que eu digo assim, não só autistas, que realmente fazem acontecer o suicídio. Não é pouco. E eu não vejo interesse de nenhuma secretaria da deficiência até hoje contabilizar essas mães e criar algo de suporte psicossocial para elas. Né? Eu entrei nessa questão da política justamente para a gente conseguir fiscalizar as leis e tentar criar algo, estrutura, e empurrar essas políticas públicas para que tenha o foco nesse sentido, do cuidado da família até ao paciente. O paciente no sentido da saúde e o aluno no sentido da educação, né? A pessoa com deficiência dentro de um contexto de assistência geral, constitucional, direitos básicos. Nós não temos creches. A mãe não pode trabalhar porque não tem como deixar com ninguém. Pessoas que conseguem formar, elas ficam para trás no mercado de trabalho porque elas não conseguem dar seguimento.
Eu não tenho ninguém para ficar com meu filho. Como eu posso trabalhar? Como eu posso fazer um mestrado? Como eu posso fazer um doutorado? Se entrar na minha casa e passar um tempo se eu não tenho ninguém para ficar com meu filho, né? Eu não confio em ninguém porque ninguém tem a especialização naquilo. Eu não posso deixar numa creche e largar. Eles, tudo bem, eu deixo numa creche, beleza. Mas meu filho vai ter risco disso. Eu não posso. Eles fazem movimentos autodestrutivos. Não posso fazer isso. A mãe acaba não fazendo. E ela deixa de viver para ficar, fazer o filho ter um pouco de qualidade de vida. Né? É um problema muito sério isso. Muito sério mesmo isso que a Andrea colocou. Eu penso que a família, ela precisa de subsídios, de respaldo em dois campos, né? Primeiro, na busca de um diagnóstico, porque eu conheci histórias de famílias, sabe, que a criança foi diagnosticada com 12 anos de idade. Eu tenho um caso. A gente conhece. Então, assim, tem muitos casos, ainda nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos, com toda a tecnologia, das famílias não terem conhecimento. Então, lógico que nós, como escola, temos essa obrigação de estar atento, de encaminhar, mas a família precisa de respaldo, de subsídio do município, do Estado, tanto na parte da saúde quanto na educação. A gente aí, eu levanto a nossa bandeira aí da educação, que a gente tenta fazer essa ponte com a família, porque às vezes a família não tem o olhar que eu tive, que você teve, né? Sim. Eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui tentar ajudar o meu filho, mas eu estou aqui representando não só a mim, mas como tantas mães que não conhecem seus direitos, não conhecem a dificuldade do seu filho, não sabe como lidar, né? E aí entra a segunda parte, que é o que vocês estão falando, que é de dar respaldo psicológico para essa família, de dar amparo, como estava falando do Semane lá atrás, no começo da nossa conversa, desse Semane que foi desfeito, havia um grupo de mães, né, uma terapia de grupo, um momento de troca. A mãe se sente extremamente esgotada, porque ela não tem com quem dividir. Muitas das vezes, nem o próprio esposo, porque muitos casamentos se acabam por conta da deficiência do filho. É uma mulher, muitas vezes, sozinha, que não tem com quem contar. Exatamente. Né? Não pode estudar, não pode ter vida social. Então, não pode trabalhar, passa terríveis privações, terríveis, porque muitas vezes vive daquele benefício do filho, um salário mínimo, isso quando não é cortado, isso quando não é negado. Gente, é uma questão para ser pensada e trabalhada de uma forma, assim, muito cuidadosa, porque o filho, tudo que ele tem é a família, e essa família, muitas vezes, né, 77, 5, 6%, essa família é só essa mãe, e essa mãe precisa de muita ajuda, né? Eu vejo essa questão do diagnóstico mais para a saúde, porque é uma responsabilidade de rastreio. E, assim, é óbvio que a educação é uma grande parceira. Nos Estados Unidos, eles fazem a intersetorialidade da saúde com a educação e atendeu muito bem a educação básica. O problema deles é lá para frente, né? Mas a educação básica aprendeu muito bem, porque ele pega esse autista severo, que é muito severo, e coloca numa creche com intensivão mesmo de comportamental, terapia comportamental. A mãe consegue trabalhar, consegue fazer suas coisas e faz esse intensivo. Quando ele entra na fase do Fundamental 2, ele já tá apto para estar na inclusão, na educação inclusiva. Entendeu? Mas com suporte ou sem suporte, mesmo assim, eles continuam trabalhando em interdisciplinaridade com a educação, e se aparece um problema na fala, vai para a fono. Eles trabalham no sistema de clínica escola,
foi o único país do mundo que conseguiu inclusão total. Eu brinco com os educadores que defendem firmemente o conceito, né, a ideologia de inclusão total, mas de uma forma meio que compulsiva, né, vamos dizer assim, compulsória, e aí eu já não acho que é bacana, a não ser que a gente tenha esse sistema que trabalhe como clínica escola. Aí você atende todos, realmente, nem todos, porque ainda vai ter aqueles que não vão conseguir entrar por causa da proporção do pé direito, por causa de alguma questão sensorial que ele não vai aceitar entrar ali. Então, mesmo assim, a gente ainda tem aqueles de adaptação razoável. Não tem como fazer um desenho universal para todos, né? Não tem, não tem. Sempre vai ter alguma especificidade que vai ter que ser atendida de uma forma ou de outra, para adaptar dentro do desenho universal, né? E é uma pena que o executivo venha dizendo que não se pode mais falar de adaptação, que é uma coisa discriminatória, porque não é. Se a gente não consegue ver as diferenças, a gente não vai conseguir incluir nunca. Nunca. Não quero acessibilidade a um currículo, eu quero ter adaptabilidade para que eu consiga ter acessibilidade ao currículo. Eu acho que a gente tem que começar a firmar os conceitos de políticas públicas e seguir isso. Não ficar dando um jeitinho de distorcer as coisas e não chegar em lugar nenhum. E às vezes, Sabrina, a própria saúde falha, né, nessa questão do diagnóstico. Sim, eu vivi isso com meu filho aos 2 anos de idade, um especialista olhando para ele e dizendo que não era autismo, e eu voltei depois, e ele dizendo que não, e assim, muito nítido que era, e eu buscando, esse diagnóstico veio 3 anos depois, por conta da fala de um especialista que dizia que não era. Então, eu fui buscar outros, e ele saiu daquele hospital, e eu voltei lá, e sim, finalmente foi batido o martelo. E se a mãe não vai atrás? E se a mãe não tem conhecimento? Cai nesse caso, dos 12 anos de idade, está saindo um diagnóstico. Eu tive que começar a tratar meu filho baseado na suspeita, né? Então, é aí onde entra também a questão da parceria, porque se o médico está dizendo que não, aí tem a escola que está ali falando não. Exatamente. Coisa assim, vamos procurar outro médico. Então, tem que ter essa rede de apoio, gente. Sem a rede de apoio, é impossível. É impossível, né? E respondendo a pergunta da Patrícia, como estamos passando pela pandemia? A minha questão pessoal, eu sou muito grata à PAI, né? A PAI de Piracaia, porque eu achava que estava no momento de me desligar da PAI, né? Meu filho estava ali num momento bem conflituoso, ele está numa idade que ele se nega a ir para a escola, e pela fala da Sabrina, eu estou vendo que só está começando isso, né, Sabrina? Essa coisa de não gostar mais da escola, né? Mas veio a pandemia e eu tive todo o respaldo da PAI, todo, tanto na questão de atendimento educacional, psicológico, todo. Mas e falando numa esfera grande, né? E se dependesse só de um CAPS? O que você faz 100 dias dentro de casa com uma criança com autismo? Né? Que ainda que seja leve, é igual você falou, chega uma hora que é tudo igual. Tem crise, tem sensorial, tem seletividade alimentar, né? Então, eu tô nesse momento... Isso. Então, eu sou muito grata mesmo a essa equipe, porque senão seria impossível. Mas numa esfera maior é complicado, porque nem todos frequentam a PAI, eu nem sei se todo lugar tem. Na verdade, a PAI ela não tem responsabilidade técnica para atender autista.
mas ela tem a equipe multidisciplinar, ela vai até a deficiência intelectual, ela tem um trato de olhar de reabilitativo. Então, sinceramente, eu acho que as APAES, elas seriam de grande valor se elas voltassem com as terapias comportamentais e cognitivas. Se eu não me engano, acho que a única APAE que faz um trabalho com terapia comportamental é a de Paraná. Mas, assim, é óbvio que vai atender aquilo de uma forma que nos dá um amparato. Por quê? Porque é uma equipe multidisciplinar que está ali fazendo um trabalho junto com a educação, junto um sistema como um todo, é a intersetorialidade funcionando, né? Então, é óbvio que ela vai atender autista, porque a gente não tem nenhum lugar terapia comportamental. Isso não digo só a aba, tá? Tem outras terapias que possam estar sendo inseridas, né? Enfim. E o CAPS, você falou do rastreio, eu ouvi o último caso, um dos últimos casos que eu vi do CAPS, foi que eu tinha uma mãe que conseguiu uma ecoterapia, e ela precisava fechar o diagnóstico, que vinha fazendo um trabalho com o filho desde os 3 anos de idade, acho uma coisa assim, e o menino estava para fazer 7, e eles não fechavam o diagnóstico, e ela falou, mas eu preciso fechar, porque eu ganhei a ecoterapia, ele precisa ter diagnóstico fechado. E chegou lá, o médico teve que assumir para ela que ele não poderia fazer o diagnóstico antes dos 7 anos de idade, quer dizer, eles são brecados nos sistemas, entendeu? Nós temos aí diagnóstico precoce, lei de diagnóstico precoce dentro da pediatria, não precisa ser neuro, é dentro da pediatria, mas eles não têm capacitação, não têm políticas públicas de educação profissional, né, para entender o que é um diagnóstico até os 2 anos de idade precoce. Para chegar no CAPS e falar assim, como você está me falando que você não pode dar diagnóstico até os 7 anos de idade? Está mais que provado que ele é. E eles seguram mesmo os diagnósticos. Seguram até, porque autista tem lei e tem ACP aqui em São Paulo. Então, eles são proibidos, os médicos são exonerados, eles acabam tendo processos administrativos. Se ele não seguir aquela diretriz interna, entre os raros também, né? Porque tem um sistema, nós estamos dentro do sistema. Nós somos totalmente inclusivos, mas eu não tenho aquele suporte para me atender. Aí eu chego lá, vamos dizer assim, eu chego lá com meu filho e falo assim, ele precisa de um medicamento X, que não tem na cartela do SUS. O médico do SUS não pode dar. Ou se não, eu preciso de uma terapia junto com, que nem a PAI, mas eu preciso também de uma terapia comportamental. Ah, mas seu filho já está na PAI. E aí? E a parte comportamental dele? O que eu faço? Aonde eu vou? Não tem, né? E aí entra essa questão. O problema da saúde é muito grande em relação aos autistas, muito mesmo, precisa de tudo, porque não tem nada versus nada, né? O autista, ele precisa de um complexo de terapias que eu não tenho na cartela do SUS. Simples assim. A gente tem que judicializar tudo. E isso acaba alimentando, é ruim para o Estado. Porque isso encarece. Se ele fizesse, não ia ser tão desgastante. Desculpa. E, ao mesmo tempo, não ia levar tanto gasto para o Estado. Ai, desculpa, gente. Me deu um acesso de... Saúde aí. Eu também, aqui. Eu vou te falar o que eu senti, por isso que está pegando na minha garganta e está me dando alergia. O cheiro de um incenso, que eu não sei de onde que ele está vindo, que eu estou sentindo o cheiro. Mas é para isso que estamos aqui, né, Sabrina? Para trazer a realidade dos nossos filhos, mas não só deles, né? Mas de tantas crianças que estão aí à mercê. E nós, como professores, sabemos que não é fácil lidar com isso sem subsídio, sem respaldo.
mas que é possível, sim, desenvolver um método, um sistema que seja igualitário, que seja humano, né? Que seja pelo menos humano, para que essas crianças tenham vida digna, oportunidade, né? O meu filho, quando entrou na escola com 3 anos de idade, sem falar, com o braço quebrado, porque ele era muito agitado, e eu acredito que ele tinha problema com equilíbrio também, que depois da ecoterapia ele parou de cair, mas ele, durante 1 ano, ele quebrou o braço 5 vezes. 5 vezes. E aí, ao entrar na escola de braço quebrado, sem falar, foi uma professora que me fez acreditar que ele tinha potencial, porque eu, naquele momento, não acreditava que ele tivesse. Então, olha que professora, olha que equipe, né? Eles poderiam muito bem falar assim, não, eu não vou receber essa criança com o braço quebrado, né? Então, foi uma escola que me deu, assim, o estalo de corre, que ele pode, ele tem potencial e você tem que fazer isso por ele. E realmente ela me mostrou e depois eu vi que ela estava certa. Eles têm, todos temos potencial, todos. Sim. Só que tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado, tem que ser estimulado. Como eu diria, Cícera, que todos nós temos deficiências também. Também. E como temos, né? E nem. Então, aproveitando, meninas, a gente já está com 1h36 de live. Então, eu vou finalizar a live, faço as considerações finais, e aí eu faço só a última a falar para agradecer. Então, Andréia, se você quiser fazer as considerações finais. Sim, eu só queria registrar um imenso prazer encontrar com a Sabrina, com a Cícera, a oportunidade que você nos deu de explanar sobre um tema tão complexo e tão importante, né? Que não só abrange o deficiente, mas família como um todo e a sociedade. Então, é algo que nós temos que olhar, ter olhos mais humanos para isso, né? Com mais cuidado, mas e continuar na nossa busca, na nossa caminhada, que são pessoas como a Cícera e a Sabrina que nos dão exemplo que vale a pena lutar e continuar e persistir. E vamos lá, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos que nos seguiram, que estiveram aí conosco, e um forte abraço para todo mundo. Cícera. Queria agradecer mais uma vez a indicação da Vanessa, né? A Vanessa que luta bravamente em perdões aí pelo CIAP, né? Vocês conhecem a luta. Ela também me deu uma força tremenda com o meu Rafael nas férias de janeiro. Ela também fala que ele tem muito potencial, que a gente tem que explorar. Vanessa e Reginaldo Calisto são incríveis, são inspiradores. Agradeço conhecê-las, né? Um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Agradeço também os nossos familiares que estiveram aí, meu cunhado, que postou vários comentários aí, Edivaldo Félix, um professor inspirador que um dia vocês conhecerão, formado em Sociologia, tem um belo currículo aí a somar para a gente, né, no conhecimento, tem base também de inclusão. Minhas primas, amigos, pelos comentários motivadores aí para a gente, que nos dá força, né? Minha prima Rodenalda está falando aí, a Ivone trouxe vários comentários muito interessantes sobre o que nós vivemos no momento, né? Um abraço a todos, uma boa noite, foi um prazer estar com vocês. Boa noite também, agradeço realmente a Patrícia, a toda essa junção, né? Nós começamos a discutir bastante, eu e a Andréia, a Van. A Van é uma parceira minha há muito tempo já, né? Uma querida, esse casal 10 também. Agora, conhecer você, Cícera, muito, muito bacana o trabalho e também toda a vivência, né? E ela fala tão calmo, né? Eu falo, tem certeza que é mãe de autista?
Ela fala tão calma. Eu Ô, pensei, Sabrina, alguém tem que manter o equilíbrio. calma, né? Poxa vida. Mas assim, um dia eu chego lá, viu, Cícero? Um dia eu chego. Mas assim, agradeço mesmo a oportunidade de estar falando, porque assim, é um assunto muito complexo, que tem que ser levantado várias questões, não é uma coisa que a gente consiga abordar tudo numa live, mas essa live foi muito produtiva, gostei bastante e espero estar aí em próximas com vocês. Obrigada, Patrícia, obrigada, gente, que acompanhou a gente. Eu queria agradecer assim imensamente a oportunidade de ter estado com vocês nessa live com uma temática tão importante, que precisa ser mais debatida, que precisa ser mais discutida com a sociedade como um todo. Eu sou muito grata ao universo que, através da Andréia, eu pude chegar até a Sabrina, e nós fizemos até uma live entre nós três, antes da gente organizar essa live. Eu estava conhecendo a Sabrina e pude ter ideia do tamanho da experiência e da militância, do ativismo dela com relação a essa causa. O quanto isso é legítimo e o quanto ela abraça isso com muito amor, com muito respeito, não só porque ela tem um filho, mas também porque ela compartilha essa experiência, se colocando no lugar de outras mães também. Eu senti muito isso, né? É um olhar para o coletivo. Eu tenho um filho, é uma causa, mas essa causa me mobiliza pensando no coletivo, no que é direito para todos, não só para o meu filho, né? Então, eu tive a felicidade e a honra de conhecer a Sabrina, e sou muito grata por ela ter aceito o convite, e a você também, Cícera, que através da Andréia, eu estou tendo a honra de conhecer, saber que você mora aqui tão pertinho da gente, né? Convive aqui tão próxima do nosso município. Foi uma honra te conhecer, uma honra poder saber que você também milita, que você também está nessa luta pelo seu filho, e como a Sabrina, estendendo isso para muitas mães, famílias, para a comunidade da escola, da PAI, enfim. Então, vocês que nos dão coragem e nos motivam a continuar nas nossas militâncias pelas nossas causas, né, Andréia? De direito, Exato. de poder fazer valer o direito de todo mundo, o que está na Constituição Exatamente. Federal, sejam para as pessoas com deficiência, sem deficiência, enfim, essa é a nossa luta. Sou muito grata a você, então, Andréia, pelo universo ter nos colocado novamente em encontro, né? Exato. A gente já se conhece há um tempo e a gente tem muita afinidade de ideia, de espiritualidade, de valores, isso não é de hoje. Então, eu sou muito grata ao universo por ter chego até você nesse momento e de você ter proporcionado esse encontro tão maravilhoso que foi ouvir a Cícera e a Sabrina. Então, eu sou muito grata a você também e por tudo que você pode compartilhar de conhecimento nessa sua especialidade com o recorte do direito. Então, gratidão enorme. As pessoas estão se despedindo aqui, muita gente falando que foi lindo, familiares comentando, falando do Rafa, enfim, orgulho Rafas. de vocês. Porque são todos. Então, todo mundo se despedindo e agradecendo aqui. E estamos ainda com 20 pessoas, mas nós vamos ter que encerrar, porque já estamos com 1h44. Nossa, então, foi maravilhoso. Foi bacana. Nem parece, não é? Nem parece. Eu tô perfeita. Começo a falar do assunto, para mim, eu vou o dia inteiro falando e não vejo a hora que passou. Com certeza, com certeza. Mas vamos pensar em outras programações. Eu acho que essa questão de confinamento foi só um start para a gente
continuar essas lives temáticas fora desse contexto também. O quanto a tecnologia nos favorece para fazer debates enriquecedores com a sociedade. Queria desejar, Sabrina, tudo de bom para você, que você seja eleita vereadora de São Paulo. Vou ficar nessa torcida por você. Estamos na torcida. E que a gente possa se encontrar após a eleição para comemorar. Quem sabe eu aqui em Atibaia e você aí em São Paulo. E que a gente possa fazer muitas coisas juntas também. Tá bom? Certo. Uma boa sorte. E a gente vai se falando. Muito obrigada. Gratidão a você, mulherada extraordinária. Obrigada. Beijo. Uma boa Beijo noite para vocês. Tchau. Obrigada. Obrigada. Torcendo aqui por todos. Vai, luta por nós, Sabrina. Ai, não parei ainda?